Quem diz à multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, e outro, Elias, e outro, que tem, e outro, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-o Cristo de Deus. E demonstrando-os que mandou que a ninguém referissem isso, e dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pode sentar, mas não. Nós estamos na presença de Deus, amém? Nós entramos por essas portas nesta noite para cultuar a Deus, para servi-lo, para nos prestar culto e adoração ao nosso Rei Jesus, porque Ele merece a nossa adoração. Ele merece o melhor da nossa parte, que é a nossa adoração, o nosso louvor lá do fundo do coração, de dentro para fora. É você tirar o melhor para adorá-lo. É uma adoração sincera, é um coração quebrantado, reconhecendo que Ele é o Senhor e nós somos servos dEle. Aleluia. Conscientizar que sem Ele nada podemos fazer. Conscientizar que estamos na carência. Conscientizar que nós estamos necessitados, não só agora, mas todos os momentos das nossas vidas, porque Ele é o Senhor que nos ampara, Ele é o Senhor que nos sustenta, Ele é o Senhor que nos fortalece. Eu estou nesta noite, nesta casa, porque Ele tem me fortalecido e tem animado meu coração. E não é diferente também em cada irmão. Não é diferente. Porque nós precisamos de Jesus. Nós estamos realmente como nunca querendo Jesus bem pertinho de nós. Porque quem não quer Jesus bem pertinho? E Ele está tão pertinho que Ele está dentro de nós. Ele está dentro do nosso coração. E Ele é poderoso para operar na minha vida e na vossa vida. Porque Ele é Deus que opera. Porque eu sou o testemunho da operação do Espírito Santo. Nessa passagem de São Lucas, capítulo 9,
a respeito do Filho de Deus. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? O que diz a multidão a respeito de mim? Era isso que Jesus queria saber da parte dos seus discípulos. O que a multidão fala de mim? O que a multidão fala que eu sou? Quem eu sou para a multidão? Quem eu sou? E os discípulos, respondendo, eles disseram: João Batista, e outros, Elias, e outros, que um dos anciãos. E essa interrogação foi feita. Mais interessante, irmãos, Pedro, ele aprendeu muito, porque ele foi um discípulo que sempre estava perguntando, interrogando algumas coisas a Jesus. Ele fazia questão de perguntar. Cada passagem que a gente lê, que a gente medita na Bíblia, a gente depara Pedro conversando com Jesus e perguntando a Jesus alguma coisa. E com essas perguntas, com essa interrogação do apóstolo Pedro, eu tenho aprendido muito com o apóstolo Pedro. Porque Pedro já estava garantido mesmo, já estava aprovado mesmo, que ele seria um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da autoridade de Deus. Aleluia. Então Jesus fez essa interrogação, e cada um falou aquilo que estava no seu coração. Irmãos, a gente falar muitas vezes aquilo que está no nosso coração é fácil. Agora, não é tão fácil você ser usado pelo Espírito Santo, porque para ser usado pelo Espírito Santo, ele tem que ser uma pessoa de oração, ou uma pessoa que tem compromisso com Jesus, para Deus revelar, para Deus falar com ele. E veja bem, no versículo 20, e disse: e vós, quem dizer que eu sou? E respondendo Pedro, disse o Cristo de Deus. A minha interpretação pode ser um pouco diferente dos irmãos. Como eu tenho uma Bíblia em casa guardada, essa Bíblia aqui é uma Bíblia, não é muito estudada, mas eu tenho uma Bíblia que foi a primeira Bíblia que eu usei, que eu estudei, que eu meditei nela. Então, às vezes eu vou passar direto, quando eu passo direto, eu observo que não é como a outra Bíblia. Aí é uma interpretação diferente. Mas Pedro, ele foi revelado pelo Espírito de Deus que Jesus é o Cristo. Vemos aí a ousadia de Pedro. E no versículo 22, dizendo:
e seja morto, ressuscite ao terceiro dia, conforme nós somos testemunha dessa realidade, que ele ressuscitou, e por isso que ele ressuscitou, que a gente sente a graça do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Jesus, ele falou com um discípulo, ele orou com o discípulo, e em algumas ocasiões, Jesus falou em particular. Nós temos amigos vários. Agora, nós temos amigo mais chegado. E até mesmo a Bíblia diz que existe amigo mais chegado do que um irmão, provérbio. E muitas vezes nós queremos, ou melhor falando, nós abrimos parte do nosso particular, que nós temos conosco algo que não podemos falar para qualquer um. Jesus tinha os seus discípulos, não eram todos, mas Jesus sempre chamava Pedro, João, filho de Zebedeu, em particular, porque muitas vezes nós passamos uma coisa séria que não pode ser falada, não pode ser contada para ninguém. Eu tenho um particular só com Deus. Só com Deus. No meu lar, eu oro lá dentro do coração. O Espírito Santo já falou comigo lá no coração. Olha só que coisa, ele falou comigo no meu coração e eu ouvi. No meu coração e eu ouvi. Então tem algumas das coisas nós temos que orar só em particular com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele é o Rei que está no meu coração e no vosso coração. E muitas coisas o inimigo das nossas almas ele não pode ouvir, porque ele é mau, ele é ruim, ele luta diretamente 24 horas, buscando um meio, uma chance, uma brecha para nos atingir. E Jesus, ele tinha aquele discípulo mais chegado, João, aquele homem que muitos chamam até ele um discípulo do amor. Na hora da ceia, ele colocou o seu rosto, né, no peito de Jesus e perguntou: quem é que há de te trair? Esse era o mais chegado, é um discípulo muito amado, foi para Jesus, né? Um discípulo muito amado. E muitas vezes nós abramos a nossa boca, o inimigo ouve. Quase todos os dias. Às vezes, quando não é às 3 da madrugada, é às 2 da madrugada, 1 e pouca da madrugada, eu me levanto, às vezes estou muito cansado.
mas eu vou seguir, porque eu sei que é Ele. Nós temos que conhecer quando Deus fala conosco. Nós temos que conhecer a voz do Espírito Santo e a voz do demônio. Aleluia! Nós temos que ter um coração voltado para Deus, para que o inimigo não venha nos confundir. Mas nós temos que ter um coração sincero para Deus e dois ouvidos afiados e santo para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode falar até assim. Você ouve a voz até assim, um pouco distante, mas ele pode falar dentro do coração. Eu estava meditando esse dia. Como é que coisa maravilhosa? O Espírito Santo falou, está dentro do meu coração. E eu ouvi. Ó, já pensou nisso? Coisa gloriosa. Deus ele cuida de você. Não importa o que você esteja passando. Deus ele faz o papel. Quer dizer uma coisa aqui para os irmãos, que isso também não é novidade, não, porque eu aprendi. Deus ele faz o papel de pai e faz o papel também de mãe. Porque quando você não está mais andando na caminhada, está pensada na tua cruz, Ele te pega nos seus braços, ó, bota você no braço dele, aleluia! E Ele fala com você, e fala até conforme mãe. Glória! Porventura, uma mãe pode esquecer o filho que gerou? Todavia, eu não esquecerei de você, de vós. Aleluia! O amor de Deus é muito grande. O amor do Senhor. Às vezes, nós estamos no estreito, pensamos que fomos rejeitados, estamos abandonados, Deus não está mais comigo. Qualquer um já falou isso. Eu já falei. Eu vou contar um pedaço, vou contar algo meu. Mas aí eu posso falar. Olha a nossa meditação, olha a nossa experiência. Eu estava passando por uma prova muito grande. E não tem muito tempo não, agora pouco. Não era a respeito da minha família, não. Era a respeito de mim com Deus. Bem, o Caco vai encarar o mestre, o Caco vai encarar o Senhor. Eu estava irritado, porque eu sempre, antes de dormir, eu vou e oro. Eu vou e oro, antes de dormir. E, nesse dia, estava muito tocado. Eu disse assim, eu não quero nem saber. Falei, Deus, eu não quero nem saber nada. Aí fui dormir, não orei. Mas eu falei, eu falei com autoridade, eu falei, estava bravo. Aí, no meio assim, da madrugada, sabe o que é ser lançado no mar? Não sou jogo não, né? Eu fui lançado no mar. E eu me vi descendo, eu fui no final. Lá no final. Aí quando eu reparava lá no final, que não tinha mais nada para descer, eu ouvi uma voz que nunca eu ouvi uma voz tão forte como aquela. Uma voz uma voz muito forte, que falava assim, salva o meu filho. Ele embora para isso. Mas era uma voz de ilusão, sabe aquela voz? Que eu estava lá no profundo, eu ouvia aquela voz lá embaixo. E eu falava assim, eu sei nadar, eu sei nadar. Aí eu ia me virando assim,
eu sei nadar. Aí, bom, eu não sei se eu vou alcançar, porque é muito profundo. Aquela voz falava era uma voz feminina, mas a voz era muito forte. Salva o meu filho, uma voz tremenda. Muito forte aquela voz. Mas eu sei por quê. Só não vou contar. Só não vou contar. Mas então, Deus, Ele cuida de nós. Aleluia. Deus, Ele peleja por nós. Isso aí também não é novidade, porque os irmãos sabem que isso é verdade. Porque muitas vezes nós repetimos a mesma palavra, a mesma conversa, mas a gente está repetindo. Mas sabemos que Deus Ele não abre mão de nós. Sabe por quê? Nós fomos comprados por bom preço, por preço de sangue. Aleluia. O que o homem não poderia fazer, o Filho de Deus Ele fez por nós. Se existe alguém que está caminhando com dificuldade, está no estreito mesmo, está muito difícil, fica mais um pouquinho. Aguenta mais um pouco aí. Sustenta um pouco aí. Espera mais em Deus um pouco mais. Não abra mão da tua salvação. Permaneça. Permaneça caminhando. Ainda que você não esteja caminhando tão forte, mas você continua caminhando. Porque Ele vai te dar vitória. Ele vai te abençoar. E na realidade, irmão, a gente muitas vezes a gente errando, como falando, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Irmão, nós já somos abençoados, porque a aflição deste tempo presente não é para se comparar com a glória celestial que nos aguarda, que nos espera. Aleluia! Aleluia! Então vale a pena, porque Jesus está bem perto de arrebatar a igreja. Os sinais estão aí, e muitos não estão, não estão se importando, não estão preocupados. Eu estou preocupado com a minha salvação, porque nós temos que se preocupar, nós temos que atentar para a nossa salvação, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, e muitos neste momento estão dormindo espiritualmente. Espiritualmente, se for chamado para a expulsão do demônio, ele não vai, porque não tem poder, não tem graça, então não vai passar vergonha. Então você tem que ter poder, você tem que ter poder. Se aparecer alguém necessitado, carecido, sabendo que você tem conhecimento que você é evangélico, sabe que você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa para expulsar essa coisa ruim, me usa para expulsar esse nojento que é o inimigo das nossas almas. Então nós temos que estar preparados. Eu já contei um fato aqui, mas eu conto para quem não ouviu, a respeito do testemunho que eu dei. O filho do José, na época eu estava na Travessa Macio, ele estava com o mesmo estado daquele jovem lunático, epilepsia, babava, tanto assim, pequenininho. Eu estava no meu emprego, e ele falou assim: pastor, sabe que o senhor pode vir aqui hoje? Eu falei: não, hoje eu vou aí. E estava chuvoso o tempo. Ao chegar lá, vou terminar. Aí, para resumir, cheguei lá, estou minha frente do
do trabalho. Eu falei, vamos orar pelo filho Zé. Eu falei, traz ele, Zé. Botei ele no colo. Aí eu orei por ele. Falei, olha, eu vou falar para você, eu orei por ele. Mas para mim, ele não tem nada. Ele não tem nada. Aí no passar, não foi bastante tempo assim. Ele falou para mim, o meu chamado, José Cozinho, pastor, o meu filho foi curado naquela noite. Meu filho está bom, meu filho está bom. E aquele homem, ele pegou uma amizade assim comigo, já tem uma amizade comigo, dobrou aquela amizade. Ele falou assim, você está com ele estava até fora, ele estava nem na nossa mais. Mas ele falou assim, você está acreditando para mim, entrega aqui, aí ele falou assim, homem de ouro. Eu falei assim, pai, não fala assim não, porque o homem de ouro é aquele que vem, é aquele que lá no provérbio está escrito. Tem uma palavra lá no livro de Provérbios que fala que uma passagem que fala sobre uma pessoa de ouro, e esse que é de ouro é Deus. É Deus. E essa pessoa estava vindo, não me provérbio agora que eu esqueci, no livro de Jó. Ele vinha do norte. E o trono de Deus é do lado do norte. E aquela pessoa que é chamada de ouro, o resplendor de ouro, a pessoa que lembrou, o resplendor de ouro, foi chamado de ouro. Porque Jesus, Deus, ele não pôs tudo na prata. E ser de ouro significa que representa Deus, né? Falando sobre a sua grandeza. Fala, porque a prata e o ouro representa poder e riqueza. A prata e o ouro. Que Deus possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Irmão, receba a palavra. Amém, Jesus. Nome Aleluia. de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa foi essa palavra. Você vai adorar o Senhor mais forte, irmão? Glória a Deus. A palavra do Senhor que foi pregada nessa noite com muita ousadia. Nós queremos fazer um convite. Talvez você que está do lado fora da porta da igreja, ouvindo, talvez no bar, na frente, aqui em cima, na descida, na subida, e talvez essa palavra falou no seu coração, né? Talvez mesmo até no seu lar aí, na sua casa, na sua sala, né? E passando por um problema difícil, e essa palavra falou profundamente no seu coração. Eu quero fazer um convite a você a voltar à casa do Pai, ou então aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Aqui não pregamos rótulos de igreja, nós pregamos Jesus, né? Nós temos aqui a Igreja Batista aqui embaixo, renovada, nós temos a Secretaria do Amor aqui na frente, nós temos a Igreja Ebenezer aqui na frente, tudo aqui prega a mesma palavra, o mesmo Jesus que salva, liberta, cura e leva para o céu. O mais importante de tudo é você aceitar a Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Vamos aos anúncios nessa noite em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amado igreja. Aleluia. Anúncios da semana. Segunda-feira, temos oração aqui às 8 horas da manhã. Teremos também às 18h30. Teremos também ensaio e reunião com a CIB às 19h30, tá, mano? E também tem culto no ponto de pregação da Diaconisa Maura amanhã às 19 horas. Quem puder estar lá, disponibilize e vai em nome do Senhor Jesus. Terça-feira, temos reunião da CIB na Matriz às 15 horas. E culto de doutrina na Matriz às 19 horas. Na quarta também teremos aqui oração às 8 da manhã. E culto da CIB às 19 horas, nessa próxima quarta-feira, junto com a igreja, tá? E nós vamos também ter uma reunião com todos os líderes após o culto, tá? Os líderes que estiverem no departamento comparecerem também no culto para nós participarmos dessa reunião na quarta-feira. Breve, uma reunião de no máximo 20 minutos, tá? Na quinta, culto nas subcongregações, às 19 horas. Sexta-feira, oração às 8 horas. E sexta-feira, início da festividade
dos nossos jovens às 19 horas. Contamos com a presença de todos vocês para fortalecer os nossos jovens. Tá, amados? Em nome do Senhor Jesus. Família Ademar Baronesa. Sábado, consagração com jovens às 9 da manhã. Aula de música às 15 horas. E continuidade, né? Ato contínuo no dia seguinte da festividade dos jovens às 19 horas. Tá, amados? No domingo, nossa escola bíblica dominical, com a lição de número 6, às 9 horas da manhã. E o culto de missões ao ar livre às 18 horas. Olhem para que o Senhor segure o nosso tempo para que não chove. Vamos ter também comida típica, né? Sopas, caldos e etc. Os departamentos. Tá? Queremos informar também que a escala no próximo domingo para a Travessa Narciso será com o pastor. E de lá vai voltar para cá, né? O Monte Eliseu não vai ter culto lá em cima, o culto vai ser aqui, para ajudarmos no ar livre no próximo domingo de missões. Tá, amados? Também queremos lembrar os irmãos, dia 23 do 8 é a nossa escala para a matriz, tá? Contamos com a presença da igreja em nome do Senhor Jesus. Tá? Em 30 do 8 também teremos batismo nas águas. Tá, amados? Nós vamos ver quais são os candidatos já disponíveis para nós começarmos a trabalhar isso para levar o batismo nas águas, né? Como diz a palavra do Senhor, ao que crê e for batizado será salvo. Tá, amados? E também 5 e 6 do mês de 9, que é o mês que vem, será a festividade da igreja. 61 anos da nossa família Ademar Baronesa. Tá, amados? E também desejamos e agradecemos desde já a contribuição com o GAM e com o Real Missionário. Você não pode contribuir com o GAM, contribui com o nosso Real Missionário. Um realzinho já ajuda bastante. E a contribuição com o da social. Muito grato também. Fizemos 2 cestas este mês, tá, amados? Desde já agradecemos a todos os aniversariantes também. Tá? No início do mês foi eu e tem mais gente a partir da semana. Tem a irmã Antônia, ainda tem Valdir esse mês, tem o Luciano, tem bastante gente esse mês ainda, tá? Desde já queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós estamos fazendo o levantamento das camisas para a festividade da igreja. Então, isso aí é uma coisa que eu vou falar na reunião quarta-feira, mas eu tenho que falar hoje também já, que já estamos em cima. Nós estamos já muito em cima. Por favor, vem aqui, nosso Diácono Figueiredo, aqui na frente. E nós queremos, Diácono Figueiredo, passar para a mão do Senhor uma simples lembrança, em nome de toda a família baronesa.